A Biblioteca Cosmos, dirigida por Bento Jesus Caraça, constituiu um dos grandes acontecimentos culturais da década de 1940. Entre 1941 e 1948, a Biblioteca Cosmos publicou 145 volumes, com uma tiragem global de 793.500 exemplares, isto numa época em que as obras dos escritores profissionais mais conceituados, como Ferreira de Castro ou Aquilino Ribeiro, conheciam tiragens de 2.000 a 3.000 exemplares. Com uma cadência de publicação quinzenal, uns 3.000 assinantes iniciais e 7.500 exemplares de tiragem, esta coleção enciclopédica difundiu o saber científico e as humanidades segundo 7 secções, cada uma com uma das cores do arco-íris, com destaque para a primeira secção, Ciência e Técnica. A apreensão do espírito científico moderno e a visão da evolução da epopeia humana no sentido do saber e da autonomia racional foram a sua característica principal. Para este efeito, Bento Caraça mobilizou e acompanhou especialistas portugueses, como os biólogos Celestino da Costa e António Câmara, a pedagoga Irene Lisboa, o maestro Luís Freitas Branco, o compositor Fernando Lopes Graça, o arquiteto Francisco Queiro do Amaral, de tal modo que 87 dos 106 títulos publicados são de autores portugueses. Publicou igualmente obras clássicas, nomeadamente de autores renascentistas, em que sobressai a primeira edição portuguesa da Utopia de Thomas More, mas também O Príncipe de Maquiavel ou O Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdão. O manancial destas publicações chega aos nossos dias, de tal modo, ainda hoje nos cruzamos com exemplares destas edições em bibliotecas públicas, alfarrabistas e casas particulares. Podemos dizer que a Biblioteca Cosmos culminou a atividade de divulgação cultural a que Bento Jesus Caraça dedicou o essencial do seu empenho cívico, por todos reconhecido. A biblioteca surge, desde logo, como um empreendimento de vulto que dá escala nacional à obra desenvolvida pela Universidade Popular Portuguesa, criada por anarcossindicalistas e republicanos de esquerda e orientada na sua fase final por Bento Caraça, conjuntamente com o ceareiro, mas também seu vizinho de prédio, António Ferreira de Macedo. As universidades populares tinham surgido e expandido-se em França, nas décadas de viragem do século XIX para o século XX, por iniciativa dos libertários e homens das letras e das ciências, ao abrigo da noção de cooperação das ideias, isto é, da troca de saberes teóricos e práticos. A proposta acolhida por Caraça, quando lhe foi proposta a coleção Cosmos, a Biblioteca Cosmos, possibilitava concretizar ainda um desiderato que tinha ficado adiado por ocasião da frustrada revista Litoral, que chegou a ser anunciada para a segunda metade de 1938. Escreveu Caraça, então, finalmente o mais importante, a publicação em suplemento, separado ou outra forma editorial conveniente, de uma pequena enciclopédia popular racionalista, a distribuir o mais barato e em maior número possível. Acima de tudo, conclui Bento Caraça, a cultura popular. Ora, quando os responsáveis da editorial Cosmos propõem a Bento Caraça criar e dirigir uma coleção de divulgação cultural, junta-se o desígnio cultural e cívico à capacidade, ou juntou-se o desígnio cultural e cívico à capacidade industriosa necessária ao empreendimento. Dar o máximo de cultura geral ao maior número de homens, através de obras simultaneamente acessíveis e rigorosas, na perspectiva de a humanidade tomar consciência de si própria, ditando a todo o momento a tonalidade geral da orientação às elites parciais. Neste aspecto, podemos pensar que Bento Jesus Caraça foi o último dos iluministas, ou fechou pelo menos um ciclo, que se tinha iniciado exatamente com
o iluminismo nessa noção de autonomia intelectual e da capacidade dos povos, dos indivíduos e dos povos se autodeterminarem racionalmente através do saber constituído. E o que significa que firmou os alicerces de uma leitura do sentido geral da história humana, balanceava entre a consideração do fio condutor da evolução cultural pretérita como um processo cumulativo de aquisição de saberes e de processos de autodeterminação racional e o anúncio do advento da era da autodeterminação comum esclarecida. Escreveu a este propósito Bento Jesus Caraça: quando acima falamos num humanismo novo, entendendo como um dos constituintes essenciais esse elemento de valorização, o homem sentindo que a cultura é de todos, participe por ela no conjunto dos valores coletivos que há de levar à criação da cidade nova. Ora, isto obrigava naturalmente à colaboração entre as elites e as elites, nomeadamente a quem se deve o cultivo e o progresso da ciência, como é referido exatamente no texto introdutório da Biblioteca Cosmos, e a coletividade inteira, porque era necessário reivindicar a cultura para a humanidade tomar consciência de si própria, ditando a todo momento a tal orientação que já há bocado foi referida. No sentido, de acordo com o que Caraça tinha escrito na Cultura Integral do Indivíduo, problema central do nosso tempo, de despertar a alma coletiva das massas. É essa a finalidade, esse despertar da alma coletiva das massas, que a coleção também, que a Biblioteca Cosmos também, naturalmente, representa, de acordo com uma lei também enunciada na cultura integral do indivíduo, que era exatamente a lei da apropriação ou da integração progressiva das massas no património cultural comum. Neste quadro geral, não admira que entre as obras publicadas na coleção se encontre exatamente o quadro dos progressos do espírito humano do Marquês de Condorcet, súmula do legado humanista do século XVIII, que foi traduzido e prefaciado por Vitorino Magalhães Godinho. Todo este sentido que a coleção incorpora em si, de promover a cultura e fazer com que os homens de ciência sejam capazes de escrever obras acessíveis numa linguagem corrente, que possibilitem transmitir à generalidade da população os conhecimentos fundamentais constituídos, acumulados nas suas áreas de conhecimento. Toda esta disposição integra-se, aliás, numa perspectiva muito mais ampla, que está presente na Biblioteca Cosmos, mas que explicitamente estava presente com toda a clareza, vinda lá atrás, na Biblioteca do Povo e das Escolas. Segundo o editor principal das edições Cosmos, Manuel Rodrigues de Oliveira, a sugestão da constituição de uma biblioteca como a Cosmos, que, como dissemos, Caraça já tinha como intenção previamente a este encontro com o editor, surge exatamente inspirada na Biblioteca do Povo e das Escolas, sugerida por Bento Gonçalves no depósito de presos de Angra do Heroísmo, que se lhe referiu ao editor, no sentido de, quando regressasse ao continente, fazer uma biblioteca similar a essa outra. De facto, a Biblioteca do Povo e das Escolas, dirigida por David Corazzi,
publicou 237 volumes entre 1881 e 1913, com uma tiragem ainda bastante superior àquela que a própria Biblioteca Cosmos acabou por ter. Outras iniciativas semelhantes podemos encontrá-las nas edições da Renascença Portuguesa, que teve por si também um conjunto de universidades populares, na própria Seara Nova, que editou mais de 600 livros, incluindo nas suas edições vários das conferências de Bento Jesus Caraça, nas edições Inquérito, ou mais tarde na coleção Saber, ou mesmo até em esforços individuais um pouco invulgares, como as obras de divulgação científica promovidas pessoalmente por Agostinho da Silva. Naturalmente, as noções de cultura que estão presentes em cada uma destas obras, destas coleções que se destinavam a promover a propagação das luzes, a noção de cultura vai variando de um caso para o outro. E no caso de Bento Jesus Caraça, é muito evidente que ele valoriza especialmente a divulgação do conhecimento científico. Porque mais de metade das obras publicadas são exatamente publicadas na secção que diz respeito à ciência e à técnica. Trata-se de promover um espírito positivo, isto é, um espírito que, em certo sentido, é exatamente o oposto ao misticismo nacionalista e aos preconceitos herdados latentes, ainda que por vezes muito indiretos, do próprio antigo regime. E essa noção do primado de um pensamento positivo, positivo no sentido de que se trata de um conhecimento que obedece à verificação experimental e que obedece ao modo de pensar científico, à mentalidade científica. Essa tentativa de fomentar a mentalidade científica é um dos traços, sendo que, apesar de tudo, não está descurada em nenhum momento qualquer relação, quer com as humanidades em geral, com as artes, com as letras, quer fundamentalmente com a própria história. Que há aqui um entendimento de que há uma epopeia humana, e essa epopeia humana, em certo sentido, está perto de ter um clímax no presente. E por isso mesmo, várias das secções são exatamente sobre temas históricos. Uma delas, aliás, chama-se exatamente a epopeia humana, e outras são sobre questões candentes, nomeadamente a que diz respeito aos problemas contemporâneos e atuais. A coleção, por esta sua arquitetura, e reparem, trata-se de uma coleção que o próprio Bento Jesus Caraça refere como sendo uma obra coletiva. Conseguinte, não se trata de um conjunto de publicações avulsas, são aquelas publicações que as circunstâncias permitem reunir, e nesse aspecto não se trata de uma programação teórica exaustiva, mas elas tendem a formar um todo. E esse todo é exatamente aquilo que ele se podia entender como sendo um todo enciclopédico. E por isso mesmo se chama biblioteca, porque é uma dimensão de se formar como um todo harmónico e conjunto que o próprio Bento Jesus Caraça se encarregou de reforçar, nomeadamente porque deu um conjunto vasto de instruções àqueles cientistas portugueses que com ele colaboraram e que escreveram a maioria dessas obras. Inicialmente a intenção era ser praticamente constituída só por autores portugueses, como aliás tinha sido a Biblioteca do Povo e das escolas, e essas orientações mostram exatamente essa dimensão, uma dimensão de quem procura
especialistas, capazes de escrever numa linguagem relativamente acessível, sem os protocolos académicos que distanciam o leitor do conteúdo, e que, de um modo geral, tivessem não só uma compreensão dos temas por dentro, isto é, compreender as temáticas que estão, compreender e expor, partilhar com o público em geral aquilo que é o saber de uma determinada área científica, como tivessem também uma compreensão das questões ditas por fora, isto é, compreendessem as questões do ponto de vista do significado histórico que elas têm, conseguindo o contexto onde surgiram e como se desenvolveram, um pouco, aliás, à semelhança do que Caraça faz em todo o volume dos conceitos fundamentais da matemática, que os 2 volumes, aliás, publica na coleção, onde a relação entre o conhecimento científico e a sua circunstância histórica é permanente, ou faz, por exemplo, num volume que tinha anunciado redigir, exatamente sobre Galileu Galilei, à semelhança daquilo que já tinha acontecido na conferência que fez por altura dos 350 anos da condenação de Galileu, publicada, aliás, exatamente num dos cadernos da Seara Nova. Esta dimensão entre o saber positivo e a historicidade é exatamente algo que era uma instrução permanente que Caraça dava, o que significa que há uma certa unidade genérica quanto às temáticas abordadas, por um lado, e, por outro lado, também uma unidade de instruções e de concepção presente na metodologia, no tipo de abordagem que é feito exatamente destas temáticas. Trata-se, pois, de uma obra, no seu conjunto, muito pensada, muito dirigida, muito organizada para produzir exatamente um certo efeito. E é certo que esse efeito é muito concordante com a época. Quer dizer, no fundo, podemos olhar para essa noção da emancipação, isto é, da possibilidade da apropriação coletiva da cultura permitir conduzir a um mundo novo. Podemos olhá-lo quer numa visão, diríamos hoje em dia, utópica, conseguinte daquilo que o próprio Caraça refere como a sociedade nova, mas também o podemos olhar numa visão que seja uma visão mais de fundo circunstancial, digamos assim, quase estática, que é exatamente o que se verifica com os tempos. É preciso pensarmos que estávamos em 1942 a 47, quando o Caraça falece, e que o salazarismo vivia, em certo sentido, ou viveu em 42, ainda um momento de glória resultante da exposição do mundo português, onde tudo o que era uma espécie de irracionalidade nacionalista, de mística político-religiosa, era muito viva, e onde a simples afirmação dos princípios da racionalidade e a mobilização das comunidades científicas portuguesas para essa afirmação e para essa divulgação ganhava um significado político e social bastante significativo. Aliás, isto tem um episódio que é um episódio relevante, que está presente num texto que Bento Caraça envia para a Seara Nova, exatamente criticando o presidente da Academia das Ciências, Júlio Dantas, porque Júlio Dantas, num artigo, numa coluna que tinha às quintas-feiras num diário do Porto, declarou a falência geral da ciência, porque a ciência não permitiria dar resposta às grandes interrogações metafísicas
humanas e, por conseguinte, seria algo sub-menos relativamente às questões do foro da crença e da natureza mística. Caraça responde e essa resposta é integralmente cortada pela censura. O artigo estava composto, mais tarde a Seara Nova, já depois do 25 de Abril, publicou o artigo composto, mas isto significa que, independentemente de uma espécie de uma visão de emancipação pela cultura, Caraça diz muitas vezes liberdade e cultura identificam-se, a par e por conseguinte a Biblioteca Cosmos é uma expressão do combate exatamente social por essa identificação, independentemente dessa dimensão mais ampla, há um combate aqui direto que mobiliza a comunidade, consegue mobilizar a comunidade científica, até porque este artigo de Caraça depois aparece associado a um abaixo-assinado exatamente de cientistas que se indignam com esta perspectiva. Há, pois, aqui um gesto e uma obra que marca, como eu disse, pelo volume, pela capacidade de atingir os públicos pretendidos, que marca os tempos, que marca a década, que tem naturalmente uma dimensão utópica e que tem simultaneamente um efeito político e social grande, nesse sentido de também no domínio da defesa do espírito científico, do espírito crítico, da atitude crítica, do rigor lógico, da argumentação fundamentada, também a resistência nestes diferentes setores e nestes diferentes aspectos se manter e se confrontar diretamente com aquilo que seria e que foi o obscurantismo salazarista. Mas para além destes aspectos, talvez seja de salientar ainda, e finalmente, que todo este empenho de Bento Jesus Caraça é um empenho que se mantém no essencial atual. Quer dizer, a regressão a que temos assistido ao longo das duas últimas ou três últimas décadas, com aquilo que se chamou a pós-modernidade, que genericamente é o pós-iluminismo, digamos assim, no fundo é todo este conjunto de narrativas, como esta narrativa da libertação dos povos através da cultura que é posta em questão, tudo aquilo que temos vindo a assistir e que se tem vindo a agudizar ininterruptamente com o desmoronar daquilo que foi um espaço público onde o essencial da racionalidade era compartilhado entre as pessoas e até o essencial de uma certa moralidade, por mínimo que fosse um e por mínimo que fosse outro, mas que no fundo nos permitia falarmos a todos uma mesma linguagem e compartilharmos as opiniões diferentes uns com os outros. Ora, todo esse mundo se desmoronou porque provavelmente o efeito mais significativo daquilo que se chamou impropriamente o neoliberalismo foi exatamente destruir a cumplicidade racional que organizava o discurso coletivo. Agudizou-se muito com a metamorfose digital e com a falta de mediação e de responsabilidade, e acentuou-se no clima de conflito e de agudização de posições e de discursos relativamente incapazes do próprio Caraça, suponho eu, os pensar como aquilo que hoje em dia reina no domínio da incongruência, da falsidade, da interjeição acéfala, que fazem os nossos dias e que, por sua vez, estão acompanhados pela absoluta ausência de escrúpulos morais
e pela manifestação ostensiva dessa falta de escrúpulos morais. Pelo que esse bem precioso, que é compartilharmos uma racionalidade básica uns com os outros, foi exatamente aquilo que Caraça tentou promover, segundo critérios que são critérios incontestáveis, porque obviamente não há possibilidade de interlocução coletiva e de constituição de uma comunidade política à margem de uma racionalidade que a estruture e que lhe dê vida no dia a dia. E, obviamente, as referências à racionalidade humanista obviamente são fundamentais, porque, no fundo, as humanidades são toda aquela cultura que nos permite hoje concebermos como nos concebemos, mas também científica, porque, obviamente, o discurso tem que ser um discurso sujeito a um mínimo de clareza conceptual, a um mínimo de discursividade, a um mínimo de possibilidade de interlocução e de partilha, e é essa destruição da partilha argumentada aquilo que aqui, em grande medida, está em questão. Pelo que a Biblioteca Cosmos cumpriu esse papel, mas como tudo aquilo que é no combate pela democracia, o combate pela democracia é um combate de todos os dias, e aquilo que podemos numa altura supor que está mais ou menos adquirido pode surgir passado uns tempos como estando diretamente posto em causa. Pelo que há aqui um exemplo, que é o exemplo da Biblioteca Cosmos, que é um exemplo fundamental histórico, de grande abnegação, de grande determinação, de um homem que era admirado por toda a gente, pela sua capacidade de sociabilidade, de bom trato, de dedicação ao outro, e exatamente as qualidades que hoje em dia tendem a ser sucessivamente negadas por este mundo inóspito onde passamos a viver.